aconteçam para nos chamar. Deus está chamando o seu povo para um reavivamento, Deus está chamando o seu povo para um despertamento, e é sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. E eu não queria fazer muitos comentários, já queria ir direto para o texto. A gente nem esperava, talvez, estar se reunindo, a essa altura do campeonato, estar se reunindo pelo Zoom, né? Ontem até a Jane brincou, dizendo que a Bíblia diz que a gente deve amar uns aos outros. Eu achei interessante a brincadeira dela, né? Mas o fato é que, na verdade, a essa altura do campeonato, a gente não esperava mais estar precisando passar por isso. A gente esperava estar todo mundo junto. No nosso caso, é uma coisa especial. A gente até poderia se reunir. O fato é que algumas famílias estão viajando, mas a situação no Brasil realmente é assustadora. É muito difícil. E eu acredito que Deus está chamando o seu povo para a oração. Deus está chamando o seu povo para um despertamento espiritual, para um reavivamento espiritual. E é sobre essas coisas que eu gostaria de falar com você nessa manhã, compartilhar com você nessa manhã. Então, eu gostaria de convidar você para que abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, nós vamos ler os versos 14 a 16, Efésios, capítulo 5, versos 14 a 16. Essa é a mensagem de Deus para nós nesse dia. Nós já ouvimos tantas coisas lindas, ouvindo a história da Abby contando ali para as crianças, a nossa segurança, né, de que Jesus vai voltar. Guilherme Miller esperava a volta de Cristo para 1843 ou 1844, mas logo após o grande desapontamento, eles voltaram para as Escrituras e eles perceberam que Cristo estava às portas. O que estava acontecendo é que Jesus estava passando do lugar santo para o lugar santíssimo, mas que a segunda vinda aconteceria em breve. Nós ouvimos também o testemunho aí do Provai e Vede, coisa linda, né? Aquela senhora metendo a mão na massa, ali fiquei muito emocionado ver aquilo ali, o vídeo que a Joneide passou, da Maria, a animação desse povo. Deus tem usado pessoas em diversas partes do mundo. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus já começa a ser derramado sobre sua igreja. Eu não sei se vocês conseguem acreditar nisso, se vocês creem nisso. Eu creio que Deus já está derramando pingos da chuva serôdia sobre sua igreja, porque a gente tem visto coisas acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na África, a gente tem visto pessoas se levantando para fazer a obra de Deus e proclamar que Cristo está às portas. E eu vejo, não consigo ver nisso outra coisa senão Deus despertando o seu povo, Deus chamando a sua igreja, Deus chamando a sua igreja para dizer: filho, está chegando a hora, está chegando o momento, prepara, porque está chegando o grande dia. E aqui no capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo faz um chamado para mim e para você. Eu gostaria de trazer uma reflexão para nós, mas antes disso, nós vamos fazer uma oração, pedindo mais uma vez a Deus a sua bênção para o estudo da sua palavra. Como estamos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, querido Pai que estás nos céus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente na nossa vida, o Senhor está aqui à medida que eu falo, e o Senhor está na casa de cada filho teu que está acompanhando nesse momento. O teu Santo Espírito está ali, o teu Santo Espírito está tocando no coração. E nesse momento nós pedimos que o teu Espírito abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para recebermos a tua palavra e recebermos a instrução do céu nesta hora, através do estudo da tua palavra. Fala conosco, Senhor, poderosamente nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 5, versos 14 a 16. É a mensagem de Deus para nós nesse dia. O texto diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, e o finalzinho do texto diz, porque os dias são maus. Eu queria me apegar a alguns detalhes desse texto. O apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Éfeso: os dias são maus, e nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias assustadores. Se você pegar o seu celular e as suas redes sociais, suas mídias sociais, o WhatsApp,
Se a gente contar, talvez daqui a 1 hora, quantas mensagens de pedido de oração, pessoas falando do que está acontecendo, gente que está sendo entubada, gente que está morrendo, gente que está sendo contaminada. A situação lá no NASP é preocupante, né? A Joneide falou os números. Nós estamos vivendo dias maus. Eu fico imaginando, quando tudo isso começou no ano passado, eu imagino que mesmo as perspectivas mais pessimistas não imaginariam que hoje no Brasil nós estaríamos vivendo o quadro que nós estamos vivendo atualmente. Quantas pessoas morreram esses últimos dias? Quantos pastores que tinham uma carreira inteira pela frente, um ministério todo pela frente, sucumbindo diante desse vírus? Nós estamos vivendo dias maus. E qual o chamado da palavra de Deus para o seu povo, para o povo de Deus? Qual o chamado da palavra de Deus para a igreja de hoje? É uma mensagem de despertamento. O texto que nós lemos começa dizendo: desperta, ó tu que dormes. A mensagem é uma mensagem de despertamento. É uma mensagem de reavivamento espiritual. Por que esse reavivamento é necessário? Por que esse despertamento é necessário? O apóstolo Paulo explica um pouquinho mais adiante. É porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe muito importante aqui nesse texto. Paulo não está escrevendo para pessoas que não conhecem a Deus. Paulo não está escrevendo para pessoas que não conhecem o cristianismo. Paulo não está escrevendo para pessoas que não conhecem a Cristo. Ele está escrevendo para uma igreja, a igreja de Éfeso, pessoas que já aceitaram a Cristo. E agora Paulo utiliza uma linguagem que é aplicada a pessoas que vivem no pecado. A linguagem daqueles que estão dormindo, daqueles que estão mortos. Aliás, eu queria chamar a sua atenção para o capítulo 2, e o verso 1 e 2, eu queria que você acompanhasse comigo o que Paulo diz aqui no capítulo 2, só volta uma página na sua Bíblia. Olha o que Paulo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Em outras palavras, a pessoa que vive no pecado, Paulo diz que essa pessoa está morta. Essa é a metáfora que Paulo utiliza para se referir à pessoa que estava no pecado, ela está morta. Mas agora, Paulo, no capítulo 5, ele está falando para a igreja. Ele não está falando para pessoas que ainda estão lá no mundo. Ele está falando para pessoas que estão lá na igreja, mas estão precisando de despertamento. Em outras palavras, Paulo está falando para pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a Cristo, mas talvez estejam vivendo uma vida como se Cristo não existisse, como se Deus não existisse. Existe uma coisa que está muito em voga hoje, que alguns pastores estão chamando a atenção, é o que nós chamamos de ateísmo cristão. O que é o ateísmo cristão? O ateísmo cristão é a pessoa que acredita na existência de Deus, acredita que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. E essa forma de ateísmo é pior do que o ateísmo aberto, a pessoa que nega completamente a existência de Deus. Existem 3 categorias de pessoas. Existem os ateus, pessoas que negam completamente a existência de Deus. Existem os agnósticos, que dizem o seguinte: é possível que Deus exista, mas existem também os ateus cristãos. Aquelas pessoas que acreditam que Deus existe, mas vivem como se ele não existisse. Eu acredito que esse não é o nosso caso, mas em maior ou menor grau, todos nós precisamos de um reavivamento e de um despertamento espiritual. E eu acredito que Deus está sacudindo o seu povo, Deus está sacudindo a sua igreja. Eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu reservei do Espírito de Profecia. Eu queria começar lendo O Grande Conflito, página 607. Olha o que nós encontramos aqui. O conselho de Deus para a sua igreja. Não durmais, sentinelas de Deus. O adversário está perto, de emboscada, pronto para, a qualquer momento, caso vos torneis negligentes e sonolentos, saltar sobre vós e fazer-vos presa sua. Não durmais, sentinelas de Deus. E o que Deus faz para manter o seu povo acordado? O que Deus faz para despertar o seu povo? Deus, às vezes, permite que determinadas coisas aconteçam. Deus permite, às vezes, que o seu povo passe por sofrimento. Deus, às vezes, permite que o seu povo passe pela crise. Talvez não nós, necessariamente, mas pessoas que estão próximas a nós. E quando pessoas que estão próximas a nós estão sentindo dor, isso dói na gente também. Quando pessoas próximas a nós estão perdendo entes queridos, isso dói na gente também. Eu queria ler aqui alguns comentários do livro Profetas e Reis, que eu acho que são pertinentes para o momento que nós estamos vivendo.
O primeiro texto diz assim: o céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Cristo identifica os seus interesses com os interesses do seu fiel povo. Ele sofre na pessoa dos seus santos. E seja o que for que toque nos seus escolhidos, toca nele. O poder que está perto para libertar do dano físico e da angústia está perto também para salvar do mal maior, tornando possível ao servo de Deus manter sua integridade sob todas as circunstâncias e triunfar através da graça divina. Olha esse outro texto. Deus tem um propósito em enviar prova a seus filhos. Ele jamais os dirige de outra forma que não aquela mesma que eles escolheriam, se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão preenchendo. Tudo que ele traz sobre eles em provação e infortúnio vem para que sejam fortes, a fim de agirem e sofrerem por ele. Que mensagem linda, a mensagem de Deus para o seu povo. Profetas e Reis, página 578. Olha esse outro comentário. Nos dias mais negros, quando as aparências parecem mais agressivas, não tenham medo, tenham fé em Deus. Ele conhece vossas necessidades, possui todo o poder, seu infinito amor e compaixão são incansáveis. Não receeis que ele deixe de cumprir sua promessa. Ele é eterna verdade. Jamais mudará o concerto que fez com os que o amam e concederá a seus fiéis a medida de eficiência que suas necessidades demandem. Esse texto está lá em Profetas e Reis, página 164. Olha esse outro texto. Cristo jamais abandona aqueles por quem morreu. Nós podemos deixá-lo, sendo esmagados pela tentação, mas Cristo jamais pode deixar aqueles por quem pagou o resgate com sua própria vida. Pudesse nossa visão espiritual ser ativada e veríamos almas curvadas sob a opressão e carregadas de aflição, oprimidas como uma carreta sob pesada carga e prestes a perecer em desencorajamento. Veríamos anjos voando velozes em auxílio desses tentados, forçando a retroceder as hostes do mal que os sitiavam e colocando seus pés sobre firme plataforma. As batalhas entre os dois exércitos são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo. E do resultado do conflito espiritual dependem destinos eternos. Que coisa impressionante. E o último texto que eu gostaria de ler, aqui nessa nossa introdução, olha o que diz aqui. Aquilo que Deus propõe, o homem é impotente para anular. Mesmo em meio à operação do mal, o propósito de Deus tem prosseguido firmemente em direção do seu cumprimento. Foi assim com a casa de Israel através da história da monarquia dividida. Assim é com Israel espiritual de hoje. O propósito de Deus caminha velozmente para o seu cumprimento. Qual é a mensagem de Deus para o seu povo? O apóstolo Paulo diz: desperta, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. É interessante que a mensagem de Paulo é uma mensagem individual. O pronome é um pronome pessoal, de segunda pessoa, desperta tu que dormes. Paulo está se dirigindo para cada pessoa em particular, embora ele esteja escrevendo para a igreja de Éfeso. Quando nós chegamos no verso 15, Paulo utiliza o plural. Ele traz uma exortação para a igreja e eu gostaria que você acompanhasse comigo. A partir do verso 15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, e remindo o tempo porque os dias são maus. Portanto, vede prudentemente como andais. O que significa isso? Paulo está convidando a mim e a você para uma avaliação pessoal. E somente cada pessoa pode fazer a avaliação por si. Cada pessoa fazer uma avaliação pessoal. Como é que está a sua vida com Deus hoje? Quanto tempo você dedica para Deus durante o dia? Quanto tempo você dedica para o testemunho pessoal? Quanto tempo você dedica para o Senhor? Em comunhão com o Senhor, em comunhão particular. Tudo que nós fazemos em grupo, tudo isso é muito importante. A gente participar de um culto em grupo, isso é muito importante. Participar de um estudo bíblico em grupo, isso é muito importante. Mas nada, absolutamente nada, substitui a devoção pessoal. O tempo seu com Deus. O tempo que você vai a Deus e você está sozinho diante de Deus. É você e Deus, como existisse somente você perante Deus no universo. Jesus tinha esses momentos particulares de oração. Eu lembro, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 11, que a Bíblia diz que Jesus estava orando em determinado lugar,
Os discípulos vieram para Jesus e pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Jesus estava reservado em um lugar especial para oração. Os discípulos olharam para Jesus e perceberam que a vida de oração de Jesus era uma vida poderosa. E eles queriam colocar em prática na vida deles aquilo que eles viam na vida de Jesus. Jesus deixou o exemplo. Jesus ia para o deserto, Jesus ia para a montanha. Ele tinha momentos em grupo com os discípulos, mas Jesus tinha um momento de devoção especial, particular com Deus. E esses momentos são os momentos em que nós avaliamos a nossa vida com Deus. São os momentos em que você silencia a alma e você ouve a voz de Deus através do testemunho da palavra, mas através também do testemunho do Espírito. Se você silencia a sua voz diante de Deus, se você ora e você espera um momento, o Espírito de Deus começa a agir através da sua consciência e ele começa a falar com você. Momento de avaliação, pessoal. O apóstolo Paulo diz: vede prudentemente como vocês estão andando, porque os dias são maus. Andem não como necios, mas como sábios. O que significa essa sabedoria? A resposta está no verso 16. Remindo o tempo. O que significa isso? Remir o tempo. A palavra que Paulo utiliza aqui significa o seguinte: remir o tempo significa utilizar o tempo da melhor maneira possível. Aproveitar as oportunidades espirituais que Deus concede a cada um de nós. Aproveitar as oportunidades, a chance de salvação que Deus dá para nós hoje. Aproveitar o tempo remir o tempo, usar o tempo da melhor maneira possível. Eu queria que você mantivesse em mente o que para Paulo são dias maus e por que os dias são maus. Eu queria voltar para Efésios capítulo 2 e o verso 2. Efésios capítulo 2 e o verso 2. Olha o que diz aqui. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Porque os dias são maus. Porque nós vivemos em um momento da história em que o inimigo está atuando na sua força máxima. Vocês se lembram daquele texto lá em Apocalipse, quando o texto diz que Satanás foi expulso do céu e ele desceu até nós, até a terra, com muita ira e cólera, porque ele sabia que pouco tempo lhe restava. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E Satanás está observando tudo que acontece ao redor e ele está procurando pessoas sonolentas para tragar, pessoas sonolentas. E por isso o apóstolo Paulo diz: desperta, desperta, tu que dormes. Tem um pensamento aqui do grande conflito, na página 614, que eu gostaria de compartilhar com você. O texto diz assim: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Forte esse texto, né? Forte esse texto. Se nós não nos mantivermos firmes na palavra de Deus, nós corremos o risco de abandonarmos as fileiras. Olha esse outro texto, aqui em Profetas e Reis, página 59. Os cristãos devem manter-se distintos e afastados do mundo, de seu espírito e influências. Deus é perfeitamente capaz de guardar-nos no mundo, mas nós não devemos pertencer ao mundo. O amor de Deus não é incerto e vacilante. Ele vigia sempre sobre seus filhos com desmedido cuidado, mas ele requer submissão integral. É o que o texto diz. Submissão integral a Deus. E aqui Paulo está falando sobre a necessidade de despertamento. A partir do verso 17, ele apresenta algumas razões para isso. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. A partir do verso 17. Versos 17 e 18. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por que é importante compreender a vontade de Deus? É importante compreender para que a gente coloque a vontade de Deus em prática. E aí no verso 18, Paulo diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como é que nós podemos passar por um reavivamento e despertamento espiritual? Nos enchendo do Espírito. Sem o poder do Espírito não há despertamento. Sem o poder do Espírito não há reavivamento.
Mas a grande pergunta que algumas pessoas fazem é: como é que eu posso me encher do Espírito? Como é que eu posso viver uma vida repleta no Espírito? Paulo dá algumas dicas aqui, e eu gostaria de compartilhar com você, a partir do verso 19. Veja, no final do verso 18 ele diz: enchei-vos do Espírito. No verso 19 ele diz como isso acontece, o verso 19 e o verso 20. Diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. 3 coisas Paulo menciona: os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. Eu não preciso explicar para você o que são os salmos. Os salmos são a coletânea de louvor que nós encontramos no Antigo Testamento. E eu queria fazer um comentário sobre alguns salmos que podem nos ajudar a passar por esse momento de crise. Veja, essa semana eu estava meditando no Salmo 13. Eu acho que o Salmo 13 é um salmo que pode nos ajudar muito a irmos a Deus e fazermos algumas perguntas que outras pessoas no passado fizeram. Salmo 13. Eu queria que você acompanhasse comigo. Salmo 13. Olha a pergunta do salmista no Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E o texto continua. Até quando, Senhor? A pergunta que o salmista fazia. É interessante que essa é uma das perguntas que é formulada no livro dos profetas, nos profetas do Antigo Testamento. Quando nós lemos essa pergunta nos livros dos Salmos, a gente nunca consegue encontrar uma resposta. Mas quando nós lemos essa pergunta formulada lá nos profetas, Deus responde essa pergunta. E a última vez que essa pergunta é formulada na Bíblia é lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 11, quando aquelas almas debaixo do altar, clamando simbolicamente, se representando todas as pessoas que morreram por amor a Cristo, elas estão perguntando: até quando, Senhor? Não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam a terra. E aí a mensagem que eles ouvem é o seguinte: vocês precisam descansar um pouco mais, até se completar o número dos fiéis e o número dos escolhidos. É só um pouquinho mais, mas essa é a pergunta que os filhos de Deus, ao longo das eras, estão perguntando: até quando, Senhor? Até quando nós vamos precisar passar por tudo isso? Essa é a pergunta que eles estão fazendo. E uma pergunta que muitos fazem é o seguinte: onde está Deus quando tudo isso acontece? Eu estava meditando sobre isso no Salmo 13, no Salmo 14, e eu achei muito interessante o que o Salmo 14 diz. Aqui no verso 5, Salmo 14, verso 5, diz assim: tomar-se-ão grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. O que significa? Deus está presente na vida do justo. Tudo ao redor parece dizer o contrário, mas Deus está presente na vida do justo. Às vezes as pessoas podem ter a impressão de que Deus não está presente, mas Deus está presente mesmo quando parece ausente. E o apóstolo Paulo diz para mim e para você: enchei-vos do Espírito. Como? Cante os salmos. Vá lá nos salmos. Veja o sofrimento que aqueles homens passaram. É interessante que quando a gente vai para o livro de Salmos, a gente percebe que existe um movimento do início para o fim. No início a gente vê muito sofrimento, no final a gente vê muito louvor. Porque a nossa vida aqui na Terra, ela é mesclada com sofrimento e louvor. Nós sofremos, mas nós louvamos a Deus. Nós nos alegramos porque nós sabemos que no final o bem vai triunfar. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para triunfar. Então, nós vamos para os Salmos e vemos que existe muito sofrimento, mas quando nós caminhamos para o final dos Salmos, nós percebemos que existe muito louvor, porque existe uma esperança plantada no coração daqueles salmistas, a esperança de que o Messias viria e que quando ele viesse, ele daria um basta a todo o sofrimento que existe no mundo. Eles estavam pensando não apenas na primeira vinda do Messias, mas também na segunda vinda do Messias. Então, o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito, como? Cante os Salmos, leia os Salmos, verifique o que tem lá nos Salmos. Mas ele fala não somente sobre os Salmos, mas também sobre os hinos e cânticos espirituais. Eu não sei se você conhece a história daquele hino que diz: a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, com poder libertou-me,
A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Esse hino foi escrito por Andraé Crouch. Ele escreveu esse hino depois de 1994. Em 1993 e 1994, Andraé Crouch teve várias perdas. Ele perdeu um irmão, perdeu a mãe, e no calor do seu sofrimento, ele escreve esse hino. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Somente um homem cheio do Espírito é capaz de cantar, mesmo em meio a tanta dor. O apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Como? Cante os salmos, cante cânticos espirituais, mas não apenas isso. Eu gostaria de acompanhar com você o verso 17 também. Deixa eu voltar aqui um pouquinho na minha Bíblia, que eu saí do texto. Efésios capítulo 5, verso 19, já lemos o verso 19, verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que nós nos enchemos do Espírito? Primeiro ponto, nós lemos os salmos, nós cantamos os salmos, nós vivemos os salmos. Nós cantamos hinos espirituais, cânticos espirituais. Segunda coisa, nós damos sempre graças a Deus por tudo. Isso parece fácil, mas é algo extremamente difícil. Para que nós consigamos dar graças a Deus por tudo, nós precisamos viver uma vida de submissão completa a Deus. A consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Verso 21, como é que nós nos enchemos do Espírito? Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo significa nós nos sujeitarmos uns aos outros em amor, nos colocando à disposição uns dos outros, vivendo em comunidade. O apóstolo Paulo, ele mostra que a vida em comunidade, a nossa vida na igreja, estarmos juntos, participando das reuniões do Zoom, participando dos cultos, participando de um curso bíblico, essas são formas que nós podemos nos encher do Espírito. Mas eu gostaria de começar a partir para o final dessa nossa reflexão e meditar em uma pergunta. Por que despertar? Por que Paulo apresenta a necessidade de despertar com tanta urgência? E a resposta para essa pergunta está em outra carta de Paulo, Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versos 11 e 12. Romanos 13, versos 11 e 12. O texto diz assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Por que nós precisamos despertar do sono? O apóstolo Paulo diz, é porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Jesus está muito mais perto de voltar. E tudo isso que está acontecendo no mundo é mais um sinal de que a vinda do Senhor está às portas. Eu queria ler mais dois textos do Grande Conflito. O primeiro está na página 627, quando o texto diz assim, os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás. E outro texto está na página 626. Os que se retardam no preparo para o dia de Deus não o poderão obter no tempo de angústia ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos estes é sem esperança. Gente, eu gostaria de ler isso de novo. Os que se retardam no preparo para o dia de Deus não o poderão obter no tempo de angústia ou em qualquer ocasião subsequente. O caso de todos estes é sem esperança. Qual é o dia da preparação? É hoje. Qual é o tempo? É hoje. E é agora. Eu acredito que Deus está chamando o seu povo para um despertamento e para um reavivamento espiritual. Eu acredito que está chegando a hora de nós clamarmos mais a Deus e nós realmente colocarmos a nossa vida completamente, inteiramente nas mãos de Deus. Eu queria finalizar lendo para você um poema que eu escrevi algum tempo atrás. Na verdade, não é um poema, é mais uma crônica. Isso já faz vários anos, e eu estava meditando alguns anos atrás nesse texto de Efésios, capítulo 5, verso 14, e aí eu escrevi esse texto como resultado da minha reflexão. O texto diz assim, desperta, desperta, ó tu que dormes,
Levanta-te dentre os mortos e reconsagra a tua vida ao Senhor. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e abandona o teu pecado. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e renova a tua aliança com teu Deus. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, contempla os céus abertos e o Filho de Deus retornando em glória. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque tu tens um encontro marcado com o Senhor junto à árvore da vida. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque o Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, e tu reencontrarás os queridos que dormem. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para gozares as delícias eternas. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para alçares voos infindáveis aos lugares mais distantes dentro do universo infinito de Deus. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para que possas pisar nas ruas de ouro e ver o rio de cristal. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque um forte som encherá toda a terra, e milhares de milhares, milhões de milhões, miríades de anjos voarão pelos quatro cantos da terra, reunindo os filhos de Deus para a grande festa das bodas do Cordeiro. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para veres o rosto do teu Senhor. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, para conversares com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Elias, Enoque, Adão, Pedro, Paulo e tantos outros. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque se tu não estiveres lá, a eternidade não será a mesma sem ti. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque foi por ti que Cristo morreu. Desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque o dia tão sonhado se aproxima, o milênio vai começar. Eu acredito piamente nessas palavras. Nós estamos vivendo os últimos dias da história do mundo. E o Senhor Jesus está chamando a sua igreja para um despertamento. O Senhor Jesus está chamando a sua igreja para um reavivamento espiritual. O Senhor Jesus está chamando a sua igreja para se encher do Espírito e proclamar a última mensagem de advertência a esse mundo, para que Cristo possa voltar e todo o sofrimento que nós estamos acompanhando possa acabar de uma vez por todas. Eu quero finalizar mencionando que hoje de manhã eu assisti ao testemunho do pai do Esdras e eu fiquei muito tocado com o testemunho dele, mencionando ali a sua dor e o momento de sepultar o filho. Uma coisa completamente antinatural, sepultar o filho. Mas ele louvando a Deus pelo privilégio que teve de passar 23 anos com seu filho, mas acima de tudo louvando a Deus pela bendita esperança da ressurreição, a confiança de que Jesus vai voltar e que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que ficarem vivos até a vinda do Senhor serão transformados num abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos, numa piscadinha de olhos, milésimos de segundos. E o apóstolo Paulo diz: nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. E é por isso que antes do culto, a última mensagem, o último hino que foi tocado é aquele: ó, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Nós podemos até passar pela morte aqui, podemos sepultar entes queridos, mas nós temos uma segurança no nosso coração. Jesus vai voltar, todo o sofrimento vai acabar. Mas para que nós estejamos prontos, nós precisamos despertar do sono, todos nós. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: desperta, desperta, ó tu que dormes. Se por acaso eu estou falando para alguém que está vivendo uma vida cristã, que não é exatamente a vida cristã que Deus espera que nós vivamos, esse é o momento de despertar, irmãos. Esse é o momento de nós nos levantarmos pelo Senhor e proclamarmos a última mensagem de advertência a esse mundo. Jesus vai voltar em breve e estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei se nós temos um hino agora, não sei se nós já finalizamos com uma oração. Nós podemos finalizar com uma oração. Vamos orar então para finalizar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo estudo da tua palavra.
Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos chama para um despertamento e um reavivamento. Nós cremos, ó Deus, que gotas da chuva serôdia já estão sendo derramadas sobre este mundo. Pessoas em diversos lugares da terra estão sendo despertadas e elas estão buscando o Senhor. E elas estão se levantando para anunciar que Cristo vai voltar em breve. Nós queremos todos nós, ó Deus, passarmos pela experiência de recebermos o poder do Espírito Santo em sua plenitude, para que também nós nos levantemos e proclamemos a última mensagem de advertência a esse mundo. Nos ajuda, Deus, para que nós possamos te buscar de todo o nosso coração, preparar a nossa vida e também ajudarmos as pessoas que estão ao nosso redor para se prepararem para o maravilhoso encontro com o Senhor, quando Ele retornar nas nuvens dos céus. A nossa oração nesse momento, ó Deus, é que ninguém que está aqui participando perca essa linda reunião, mas que todos nós estejamos firmes e prontos, de braços abertos, para receber o nosso Salvador retornando em glória. E se por acaso algum de nós for chamado ao sono da morte, nós acreditamos que o Senhor despertará todos os que dormem em Cristo. Eles ouvirão o toque da trombeta e eles despertarão para viverem eternamente com o Senhor. Ó Deus, nos prepare para esse dia, nos dê a força necessária para vivermos os nossos últimos dias aqui na terra, nos batize com o poder do Espírito Santo. Nós clamamos humildemente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém.